mentira que contam sobre Deus: só morre quem Deus quer que morra. Olha só morre quem Deus quer que morra. Não sei se você já ouviu isso. Às vezes a pessoa está ali doente, aí não, só morre quem Deus quer. Não sei se você já ouviu isso, mas isso não é verdade, pastor? Não, não é verdade. Porque na verdade, por Deus, nem o pior dos pecadores morreria. Livro de Ezequiel, capítulo de número 18, veja comigo. Ezequiel, capítulo de número 18, versículo 23. Ezequiel 18, versículo de número 23. Veja só o que vai dizer aí a palavra do Senhor. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então Deus não deseja nem que o pior dos pecadores morra. Então não morre só quem Deus quer, porque se fosse assim eu estaria dizendo então que quando uma criança morre é porque Deus quis. E se não morre, se Deus não quer, não morre, que só morre quem Deus quer. Então quando uma mulher morre na hora do parto, foi Deus que quis? A quantidade de pessoas que morrem com doenças, com enfermidades e coisas semelhantes, foi Deus que quis? Não. Porque a morte está no mundo. A palavra de Deus me diz, por causa do pecado de um homem. Assim como a morte entrou por um homem, a vida também entra por um homem. O salário do pecado é a morte entrou no mundo e todos nós estamos sujeitos à morte. Todos nós estamos sujeitos. Eu estou sujeito à morte. Se Jesus não voltar até eu completar uma certa idade, eu vou morrer, não tem para onde correr não. Não tem para onde correr. E a Bíblia nos ensina, inclusive, a não ter medo da morte, a não temê-la. A morte do nosso corpo, mas sim nos preocuparmos com a alma. Jesus mesmo disse: não temam aquele que pode matar o corpo e não pode fazer nada com a alma de vocês. Temam antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Aí tem gente que pensa assim: é o diabo. Diabo coisa nenhuma. O diabo não pode lançar no inferno a alma de ninguém. Quem vai lançar lá, e a gente leu em Apocalipse 20, é Deus. É Deus que eu tenho que temer, porque Ele é o único que tem poder tanto para matar o corpo, como para lançar a alma de alguém no inferno. Aquele que está em Deus, o maligno não toca, só se Deus permitir. E se Deus permitir, vai ter um propósito, como foi com Jó. E mesmo assim Deus disse: a vida dele é minha, na vida dele você não toca. Então veja que o diabo não tem poder nem para tirar a vida de uma pessoa. Então não é que só morre quem Deus quer, mas o mundo está debaixo da vontade permissiva. É o fruto da iniquidade que está sobre a terra. O fruto do pecado que veio e fez com que o homem tivesse um tempo de vida ao invés de viver eternamente. Só depois sim da nossa morte, porque para aquele que está em Cristo há uma promessa. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, veja comigo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui existe uma promessa poderosa, versículo de número 16. Paulo está falando justamente daqueles, vamos ler a partir do 14. Paulo está falando justamente daqueles que tinham parentes cristãos, parentes servos de Deus, e os parentes morreram, e eles estavam desesperados, como se fosse o fim. 1 Tessalonicenses capítulo 4, ao invés de ler a partir do 14, vamos ler a partir do 13, pegar o contexto. Paulo diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós
os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Então, não é que só morre quem Deus quer. Se dependesse de Deus, ninguém tinha morrido desde o princípio da humanidade. Só que Adão pecou, a morte entrou no mundo. Qual é o plano de Deus? Vida eterna. O plano de Deus é dar aos seus servos justamente o que foi tirado lá no Éden, a vida eterna, a árvore da vida, podermos viver eterna e perpetuamente com o Senhor.